A todos a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Viver com Saúde, um programa da TV Manaim, da Igreja Cristã Maranata, que toda semana entra dentro das suas casas para trazer informação de qualidade, de responsabilidade, mas sempre baseada na palavra, baseada em doutrina, baseada naquilo que Deus preparou para nós. Deus cuida de nós e nós queremos levar esse cuidado a você. E por isso existe o Viver com Saúde, para levar saúde de qualidade para dentro da sua casa, dentro do seu lar, gerando promoção de saúde, prevenção de doenças, qualidade de vida. Esse é o nosso objetivo. E mais uma vez, seja bem-vindo a esse programa. Nós hoje temos um tema que ele é especial, porque nós vamos englobar algumas doenças aqui dentro de uma só, que são as arboviroses. E para esse tema, eu convidei aqui o Dr. Marlon Morelli, que é infectologista. Marlon, muito prazer te receber aqui. Eu fico muito grato, a gente que se conheceu há algum tempo, hoje estamos aqui na mesma mesa. É um prazer te receber aqui. Obrigado pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse momento para a gente estar conversando um pouco sobre esse tema que é extremamente importante no nosso dia a dia, né? Pois é, Marlon. E eu queria chamar a atenção para esse programa porque nós estamos falando de arboviroses, né? Doenças que são transmitidas por mosquitos, né? E eu queria trazer um texto da Bíblia que fala a respeito exatamente de um momento da saída do povo de Deus do Egito, que está no livro do Êxodo, capítulo 8, verso 21 e 22. E diz assim: porque se não deixares o meu povo, se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti e sobre seus servos, e sobre o teu povo e as tuas casas. E as casas dos egípcios encherão de enxames e também a terra em que eles estiverem. E naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de moscas, para que saiba que eu sou o Senhor no meio dessa terra. Ou seja, nesse momento, o Senhor Deus ele faz a divisão entre um povo, mas ele mostra também o cuidado de Deus com aquele que é o servo. E o objetivo do Viver com Saúde é exatamente esse: é te proteger, é te levar para a terra de Gósen, onde não tem a praga, né? E é muito interessante, nós estamos aqui com a apresentação do mosquito, né? Que esse é o Aedes aegypti, né, Marlon? Existem alguns estudos, inclusive pinturas rupestres, que mostram que esse tipo de mosquito já tinha sido desenhado naquela época no Egito, né? E ele tinha exatamente essas características, né? Essas patinhas pretas intercaladas com brancas. Existem algumas figuras rupestres e, inclusive, o nome deles é Aedes aegypti, ou seja, a origem dele é no Egito, né? Não existe nenhum estudo que comprova, né, na taxonomia que esse mosquito realmente veio, né, desse momento da praga, né, da quarta praga, a praga das moscas, no momento da saída do Egito, mas existe essa possibilidade. E pela fé nós cremos que possa haver sim essa relação, né? E me fala um pouquinho desse camarada aí, Marlon. O mosquito Aedes aegypti é um mosquito muito comum, né, presente no nosso meio, né? Aqui no Brasil é um mosquito que tem uma prevalência muito alta. Ele tem uns horários que ele prefere mais, né, para que ele saia para se alimentar. Ele pode ser mais visto, que é no início da manhã e no finalzinho da tarde. No início da manhã ali por volta das 6, 8 da manhã, no finalzinho da tarde ao entardecer, que é o horário que ele prefere, né, para sair e se alimentar, que é o horário que a gente costuma ver ele. E ele carrega, né, alguns vírus dentro, pode carregar alguns vírus dentro,
que a gente chama de arboviroses, né? Que são os causadores dessas doenças que a gente vai falar hoje. Exato. É interessante que a Aedes aegypti, né, quando a gente fala de taxonomia, né, o Aedes quer dizer desagradável, odioso, né? É aquele que não é bem-vindo, né? E Egito não tem outra tradução a não ser do Egito, ou seja, o odiado do Egito. Eu acredito que já diz muita coisa, né, a respeito desse camarada aqui, porque desde a época em que ele foi catalogado, ele já era muito mal visto na sociedade, né? Mas, de fato, Marlo, esse programa tem um contexto especial para mim, porque alguns anos atrás, ali em 2019, eu mesmo fui acometido por duas doenças, duas arboviroses simultaneamente, né? Em 2019 eu tive dengue e zika ao mesmo tempo. E eu vou pedir até para que coloque as reportagens, né, desse momento. Olha lá, o médico internado com dengue e zika. Isso foi em 2019. Foi um momento que eu tive bem grave, né, de saúde. E graças aí à mão do Senhor, mas também não podemos deixar de relatar, né, o carinho que os irmãos, que toda a Igreja Maranata e alguns amigos e parentes, vizinhos, queridos, que doaram sangue e plaquetas, né, e aí tá aí outra reportagem, né, lá o Hugo Mendes, ele tinha 25 anos na época, então eu aproveito ainda a oportunidade para agradecer a você que doou sangue e estimular, inclusive, a doação de sangue para outras pessoas. Esse é um ato de fé, é um ato de carinho com o próximo, até mesmo que você não conheça, né, Marlon? Isso daí é uma coisa que a gente não pode deixar de falar. Mas, Marlon, conta para mim aí o que são arboviroses e por que tem relação aí com as chuvas? É muito interessante, né? Porque nessa época do ano a gente começa a ouvir falar muito mais dessas doenças, né? Às vezes passa o inverno e parece que dá uma diminuída, né? O que acontece? O mosquito, ele usa lugares com água parada para completar o ciclo reprodutivo dele. Porque todo inseto, né, tem aquela fase de ovo, aí depois tem uma fase que ele faz uma pupa menor, e então ele vai se desenvolvendo ali no ciclo dele até virar um mosquito adulto, né, que voa mesmo. Todo esse ciclo do Aedes aegypti é feito em água parada. Ele precisa de água parada em uma temperatura boa, que a gente acaba alcançando nesse verãozão que a gente tem. Então, esses reservatórios, né, na nossa casa, né, no nosso quintal, e eventualmente em lugares públicos mais afastados que ficam, né, com a água da chuva, né, vai acumulando nesses locais, acabam sendo utilizados pelo mosquito para se reproduzir, e eles acabam aumentando nesse período também. Esse mosquito, o Aedes aegypti, que é o responsável, né, por 4 arboviroses que são muito comuns, né, 4 doenças que são causadas por vírus, que são muito comuns, que é a dengue, zika, a chikungunya e a febre amarela, né? Então, essas 4 doenças, elas podem ser transmitidas através do mosquito, que a gente chama de mosquito da dengue, né? Que é o Aedes aegypti. A gente fala mosquito da dengue, né? Mas esse camarada, ele entrega 4 produtos, né? Esse é aquele funcionário legal, né? Que ele começa com um produto e depois ele já está no 4 produtos já. Só aqui no Brasil, né? Em outros lugares eles transmitem outras doenças, né? Mas Marlon, me diz aqui, estou sintomático, estou doente. Quando é que eu devo procurar o atendimento médico? O ideal é que você procure o atendimento médico assim que você tiver os primeiros sintomas da doença. Tem diversas orientações, né, que o médico pode te dar desde o início, em relação às medicações que você pode fazer uso, em relação às medicações que não pode fazer uso nesse período, em relação a repouso, a hidratação, mas principalmente se você for de algum grupo de risco, ou seja, de algum grupo que tenha maior chance de ter complicações, como crianças, idosos.
grávidas, gestantes, né? E populações que têm a imunidade baixa por algum motivo. Então, se você for um desses grupos de pessoas, é mais importante ainda que você procure essa avaliação precocemente para receber as orientações adequadas para o seu caso. Eventualmente até fazer algum exame, se for indicado pelo médico, né? Identificar qual é a arbovirose que está causando esses sintomas, né? E interessante, Marlon, é que no início das arboviroses, de forma geral, elas são meio que parecidas, né? Elas todas ali têm febre, têm dor, têm náusea, vômito, né? E é difícil a gente poder diferenciar, às vezes no primeiro dia, no segundo, no terceiro, às vezes para o médico é difícil a gente diferenciar. E existe mesmo um tratamento geralzão ali, que é manter hidratação, né? Que é repouso, né? Usar algumas medicações ali para dor e febre, né? Nada além do que isso. Mas, para isso, nós montamos, para você que nos assiste, um quadro comparativo de todas as arboviroses que a gente tem aqui no Brasil e você vai acompanhar no próximo bloco. E para essa fase do programa, nós preparamos para vocês um quadro especial para a gente poder comparar todas as arboviroses. E nós separamos aqui as 4 principais: dengue, chikungunya, zika vírus e febre amarela. Eu vou chamar aqui o Dr. Marlon para explicar um pouquinho a respeito da febre, né? Aqui nós temos aqui um comparativo bem tranquilo, né? De febre alta, súbita, outra é baixa, ausente. Mas Marlon, fica com você a explicação desse quadro. Ok. Das arboviroses, né? Quando a gente fala da febre, a gente tem algumas que se destacam mais, né? Que é a dengue, a chikungunya e a febre amarela. A febre da zika costuma ser uma febre mais baixa, não costuma ser o principal, tá aqui, né? O principal sintoma, né, da doença, né? Tem outras particularidades. Quando a gente pensa de dor articular, né, dor no corpo, o que mais chama atenção é a chikungunya. Chikungunya classicamente é a doença que traz essa dor articular, essa dor que até dura muito tempo após o período de febre. A febre passa, às vezes a dor continua ali por bastante tempo. Entendi, mas então quando eu falo de dor, eu posso usar um recurso aqui que é pensar na dor, por exemplo, na dengue, a dor no corpo, mas tem aquela característica retroorbitária que é clássica, né? Na chikungunya tem as dores articulares, a zika é uma coisa meio indefinida, pode ter uma dorzinha, uma dor nas articulações, e a febre amarela tem aquela dor no corpo. Então, se eu puder deixar 2 destaques, seriam a dor retroorbitária, né? Isso. Que a dor retroorbitária, para quem nos escuta, é aquela dor que a gente sente aqui atrás dos olhos, né? Para nós é um termo muito comum, né? Mas para a população que está nos assistindo, dor retroorbitária aqui, ó, atrás dos olhos. Toda vez que a gente olha para algum lugar, sente aquela sensação ruim, né? E quanto a náusea e vômito? Em relação a náusea e vômito, o grande destaque com certeza é da dengue, né? Nos casos de febre amarela, né, que são mais incomuns, né? A dengue é muito mais comum que a febre amarela. Mas também pode dar, né, bastante náusea e vômito, mas com certeza a dengue também se destaca nesse sentido. Perfeito. Marlon, mas olha só, nós montamos esse quadro aqui e nós temos algumas coisas em comuns, né, que é a febre, a dor, náusea e vômito. Mas existem aquele quadrinho lá, né, que está ali em especial, que são as coisas que vão facilitar esse diagnóstico, né, essa diferenciação entre as doenças, que seriam essas aí, né, o exantema na pele, né, que são aquelas manchinhas, né, sangramento. Marlon, dessa tabela aí, desse cantinho diferencial, destrincha aí para nós, por favor. Essas características, né, essas características do final, elas não são obrigatórias das doenças, mas quando elas aparecem, elas indicam muito fortemente o diagnóstico. No caso da dengue, é o clássico exantema, que são essas manchinhas que aparecem pelo corpo, que costumam aparecer ali lá para o 4º, 5º dia de doença, às vezes um pouco mais tarde, e às vezes logo depois que a febre vai também, as manchinhas aparecem logo depois da febre. Os sangramentos, que também são uma particularidade da dengue,
que podem ser um indicativo até de gravidade, né? A gente orienta o paciente que tiver, inclusive, essa complicação a procurar o pronto-socorro, né? Para poder receber um atendimento mais rápido. No caso da chikungunya, a dor articular costuma ser intensa no início da doença, né, as dores das articulações costumam ser intensas no início da doença e, classicamente, ela pode provocar uma incapacidade física ali que pode durar semanas a meses, que pode atrapalhar Tem até ali uma agenda, um calendário ali, né? O calendário. Dizendo que é uma coisa que pode ser até crônica, né? A Pode artralgia cronificar. pós-chikungunya é uma coisa que é um problema de saúde pública, né? E isso pode atrapalhar a pessoa no trabalho dela, né? Limitar o que ela fazia antes, Exato. né? No caso do Zika, né? Como a gente tem falado, é uma doença que às vezes não traz muitos sintomas, mas quando aparece com conjuntivite, né? Que é essa inflamação nos olhos, isso chama muito atenção para o diagnóstico. E quando tem manchinhas pelo corpo, tem essa característica do prurido, tem um prurido mais coceira, intenso, né? essa coceira mais intensa que aparece no corpo também. A febre amarela, graças a Deus, dentre essas, é uma doença que é menos comum, mas quando ela aparece, a gente pode ter sinais mais clássicos de hepatite, né, de inflamação no fígado, de até o olho ficar amarelinho, né, como esse olho do personagem aqui, né, Isso. o olho pode ficar amarelinho. Essa é a icterícia, né? Tiriça em alguns lugares. Isso, em alguns lugares, isso. Talvez no interior as pessoas conheçam dessa forma. E o sangramento também pode dar na febre amarela, né? Sangramento de gengiva, sangramento dos olhos, até alguns hematomas pelo corpo também, sangramento na urina, isso tudo pode acontecer e também é um sinal de gravidade. E a gente precisa procurar o pronto-socorro se isso acontecer. Perfeito, Marlon. Olha, muito interessante a tabela. E você que está olhando essa tabela, é uma tabela muito fácil, muito didática para você saber o que pode estar acontecendo. Mas ela não exclui a necessidade de você procurar um médico e receber um diagnóstico. Tá ok? Vamos para o próximo bloco do programa. E voltamos depois desse quadro comparativo e agora eu queria fazer uma pergunta ao Dr. Marlon. Marlon, é melhor ir nos primeiros dias, certo? Ou ir depois que eu já começo a sentir que as coisas estão desandando, que estou piorando? Qual é o melhor tempo para ir para o médico? Eu acho que cada pessoa que começa a ter esses sintomas, né, como febre alta, dor no corpo, idealmente deveria procurar o médico ali nos primeiros dias, entendeu? Não só quando evoluísse com gravidade. E eu falo procurar o médico, pode ser seu médico de confiança, que já é o médico que te acompanha, ou pode ser o médico da unidade de saúde mesmo, né? Se for a sua referência aí onde você mora, para receber primeiramente essas orientações. Mas existe o grupo que a gente chama de grupo de risco. Esses, com certeza, precisam procurar atendimento o mais breve possível, que são as crianças, os idosos, as gestantes e os pacientes que não têm a imunidade boa por algum motivo, têm a imunidade mais baixa por algum motivo. Esse grupo, ele tem maior risco de evoluir com alguma complicação. Então, assim, não adianta, não é ideal que se espere essa complicação chegar para depois procurar um médico. E é interessante, Marlon, que existem alguns mitos da população de que quando a febre melhora, né, quer dizer que a doença já está indo embora. Aqui é o contrário, né, Marlon? Aqui é um pouquinho diferente. Fala um pouquinho sobre isso daí. Quando a febre acaba, o que eu preciso procurar? O que eu preciso me atentar? Particularmente a dengue, né? As outras também podem causar isso, mas particularmente a dengue, ela tem um fenômeno muito clássico da doença do paciente evoluir com maior chance de complicação, ou seja, daquelas complicações que a gente mostrou no quadro, como sangramento, né, da gengiva, do nariz, ou até piora, né, a dengue também pode causar uma inflamação no fígado, e essas complicações, elas aparecerem após a febre passar, que é aquele momento que a gente pode achar assim, nossa, tá tudo bem, né, não tive febre hoje, vou voltar à minha vida normal, né, vou fazer tudo como eu estava fazendo antes, e talvez não seja ainda o momento mais adequado para isso. Esses pacientes, no momento da parada da febre, eles precisam manter uma hidratação adequada, um repouso adequado,
manter ainda todos os cuidados, vigiar se vai surgir algum novo sintoma depois que a febre passa, para ir, né, poder procurar um pronto-socorro, caso seja uma complicação ou uma orientação médica. Você falou aí de alguns grupos de risco, né? Gestantes, idosos, crianças, e você até citou as pessoas que têm uma imunidade baixa, né? Eh, Explica um pouquinho, direto para sua câmera, eh, quem são essas pessoas que não podem perder o tempo e precisam ali de uma atenção especial? São pessoas que têm a imunidade que por algum motivo não está funcionando de forma adequada. Então, elencando, né, com calma, a gente tem as crianças, né, que ainda estão com a imunidade em desenvolvimento, então elas são mais suscetíveis a possíveis complicações. Os idosos que já não têm a mesma massa corporal ali, de musculatura, a mesma reserva que a gente chama, né, que é a capacidade da gente lidar com essas doenças, né, e com as doenças que a gente tem na vida, né? Os idosos têm essa reserva diminuída, também tem maior chance de complicação. As gestantes, né, que estão ali gastando energia para gerar um novo ser ali dentro delas, elas também têm uma chance maior de ter complicações que inclusive pode afetar até o bebê. E, por fim, as pessoas que têm imunidade baixa, como pessoas, por exemplo, em tratamento de câncer, que estão em quimioterapia, que também acabam ficando mais suscetíveis por causa das medicações naquele momento a complicações das doenças. Então, assim, todo mundo pode pegar a dengue, mas algumas pessoas têm maior probabilidade de ter complicações relacionadas àquelas complicações do quadro, né, que a gente mostrou, relacionadas às doenças. Interessante que quando você falou de complicações, a gente precisa deixar bem claro quais são essas complicações. A gente apresentou algumas no quadro, mas eu queria que você falasse para nós, Marlon, quais são esses sinais de gravidade, né, que a gente vai encontrar nesses pacientes e principalmente no grupo de risco. Os sinais que poderiam indicar, né, que as coisas estão indo, né, para algum lugar ruim, né, alguma complicação, são dores abdominais que não melhoram, né, com o uso de analgésicos comuns, né, você teve uma dor, tomou uma medicação e essa dor não está passando, vômitos, né, constantes que estão impedindo a alimentação, né, tipo, o paciente às vezes para de se alimentar, não consegue se alimentar por causa desses vômitos, alterações neurológicas, então aquela criança, né, que era ativa, né, estava fazendo tudo e agora parou, só fica deitada, parou de comer também, só fica dormindo. O idoso também costuma ter alteração neurológica quando complica também, mesma coisa, fica confuso às vezes, perde as pessoas falam provavelmente, ela não está falando nada com nada, né? Que é muito comum de falar, a pessoa Tá começa... delirando, né? Tá delirando, né? Então, esses sinais são muito marcantes de comportamento e, no caso dessas arboviroses, a gente tem os sangramentos, né? Então, sangramento do nariz, sangramento da boca, sangramento ocular, sangramento nas fezes, no xixi. Então, observar muito bem, principalmente se for alguém que a gente cuida, né? Como a gente está falando, às vezes é uma criança, às vezes é um idoso com alguma limitação, que a gente é cuidador dessas pessoas, né? Sim. Então, observar muito bem se vai surgir algum sinal importante, porque nesses casos o indicado é procurar o pronto atendimento, né? Se tiver algum sinal de alarme ali, não é para esperar uma consulta que vai ser na semana que vem, marcar uma consulta. O ideal é procurar o pronto atendimento para ser atendido na hora. Você fala de uma coisa que é muito interessante, Marlon, o cuidado com o idoso, né? Nós aqui na TV Manaim, nós temos muitos programas que abordam a saúde do idoso, seja no nosso próprio programa Viver com Saúde, nós temos inúmeros programas com idosos, temos até programas, né, nos dias da minha mocidade, em que a gente aborda o cuidado com o idoso. Então, para você que nos assiste, que acompanha na TV Manaim, não se esquece de se inscrever lá no canal do YouTube da Igreja Cristã Maranata, ativa o sininho lá para receber as notificações. A gente fala isso toda hora, mas é porque é um conteúdo que é edificante para você e para sua família. Se inscreve no canal, abre
Coloca isso daí para rodar o dia todo na sua televisão, na sua casa. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar todos os dias que você assistir a TV Manaim dentro da sua casa. Marlon, e agora eu queria saber de proteção comunitária, né? Como é que a gente pode proteger, além de si mesmo, proteger os nossos amigos, vizinhos, o nosso bairro, o nosso condomínio? O que você me diz a respeito disso? Dengue, né, e as outras arboviroses, né, que são transmitidas pelo Aedes aegypti, é um grupo de doenças que a gente pode fazer a nossa parte, né? A gente tem um potencial de ajudar a comunidade. Como? Justamente como eu falei lá no início, né? Então, como o ciclo de reprodução do mosquito depende de recipientes e ambientes com água parada, a gente pode estar verificando na nossa casa, no nosso quintal, às vezes nossa caixa da água que não está muito bem vedada, calha na telha, né, que fica com aquela água presa ali, a gente pode estar verificando esses locais e eliminando esses focos de água parada. A gente eliminando os focos de água parada, a gente consegue evitar o ciclo de reprodução do mosquito e com menos mosquito, a gente tem menos infecções. Na própria comunidade, né, a gente sempre tem algum lugar que está meio abandonado, às vezes, né, uma casa abandonada, um terreno abandonado. Então, às vezes, falar com o líder da comunidade ou falar com a prefeitura, né, para estar fazendo uma vistoria nesses locais, né, para poder ver, porque às vezes esse local que é o foco, né, não tem ninguém ali, não tem ninguém vigiando e ali é um foco de água parada. Então, a gente consegue fazer a nossa parte também. Fazer a nossa parte é fundamental. E aí eu queria me direcionar a você que nos assiste nesse programa. Envolva toda a sua família nesse controle. Envolva as crianças, mostre a elas o que é água parada, o que é o ambiente ideal para a reprodução do mosquito. Tira um dia na semana, chama todos da família ali e fala assim, nós vamos atrás de focos de dengue. Começa na sua casa, começa no seu condomínio, depois vai expandindo ali para o seu vizinho, chama o seu vizinho, fala assim, vamos fazer uma vistoria aqui no nosso bairro, vamos ver, sabe por quê? Que às vezes eu estou me protegendo, mas o meu vizinho está com um criador do mosquito da dengue, ele se coloca em risco, mas ele me coloca também. Então, E toda a comunidade. exato, envolva a comunidade, mas não deixe de envolver as crianças, porque as crianças às vezes elas pegam o foco, elas olham e falam, ó, a água do cachorro tá ali, tem muito tempo, tá parada, e a piscina do vizinho, ninguém entra, ninguém mexe, aquilo ali é o foco, o vizinho tá com um pneu guardado dentro de casa, isso daí é um problema. As crianças identificam. Leve elas para esse processo também. Eu tenho certeza que, além de se tornar uma brincadeira para elas, né? Imagina você colocar dentro da sua casa uma brincadeira de caça ao mosquito da dengue. Você vai levar elas para dentro do problema, né? Vai gerar uma ajuda, você vai ter uma interação dentro de casa e você vai proteger não só a sua família, mas toda uma comunidade. Mas aí, quando eu falo de proteção pessoal, Marlon, o que eu posso fazer para mim mesmo que vai me garantir uma proteção contra as arboviroses, em especial aí contra a dengue? O foco tem dois tipos de foco, né? Tem um controle do mosquito, né? Que a gente pode fazer através de repelentes, né? Para evitar que ele pique a gente mesmo, né? Para que a gente afaste ele da gente. E, né, além do repelente, tem como a gente observar o comportamento do mosquito, né? Como eu falei, ele prefere 2 horários do dia, principalmente. Então, a gente tomar cuidado de fechar janelas, ou se não, colocar uma tela de proteção. Para crianças muito pequenas, a gente tem algumas telas que conseguem envolver, Mosquiteiro, né? né? Mosquiteiro, que consegue envolver o berço da criança. Então, são barreiras que a gente consegue colocar que impede o mosquito de entrar dentro da nossa casa ou de ter contato com uma criança, como eu citei. Mas além disso, do controle do mosquito, né, a gente tem as vacinas. A gente tem vacina hoje para dengue, né? A gente tem a Qdenga, né, que está disponível tanto na rede pública, né, para quem tem 10 a 14 anos, mas também na rede particular, com uma extensão muito maior, uma possibilidade muito maior, né, de vacinação. 4 a 60 anos, 4 a 60 bem anos. tranquilo. A vacina que é subcutânea, ela não é nem no músculo,
né? São preciso de 2 doses para ter uma proteção duradoura. Eu acho que é uma coisa que vale a pena, né? Sim, com certeza. E o Marlon falou de uma coisa aqui que eu queria olhar diretamente para você. Você que gosta de subir aos Manaíns, muitos dos nossos Manaíns têm muita mata, o nosso Manaim aqui do Espírito Santo, Isso. né, que é em Marechal Floriano, no meio da Mata Atlântica, né? Você que está subindo para Unidos em Família, você que frequenta os nossos Manaíns, tá vendo que a região de mata, não deixe de levar o seu repelente. E todo repelente tem ali no frasquinho, né? Ó, tem tantas horas de proteção. Então, às vezes vai precisar reaplicar, Isso. né? Tem alguns que ele tem uma base de óleo, dura mais tempo, né? Mas tem alguns que tem a icaridina, né? Que ela é um pouquinho mais forte, né? E garante uma proteção, acho que com menos reaplicações, né? Aí com menos reaplicações talvez seria mais fácil para Seria mais fácil. criança, talvez, né? Porque criança tem que chamar, vem cá, menino, vem cá, porque tem que reaplicar o repelente. Ó, você que está subindo para a Mata Atlântica, que está entrando em área de foco de mosquito, não esquece o repelente. É uma coisa simples de fazer, né? Fácil de aplicar e pode salvar a sua vida, pode salvar a vida do seu filho, pode salvar a vida de algum familiar seu, de algum amigo. Fica essa dica para você. E assim, a gente fica falando de proteção, né? A gente não pode esquecer que não é só a complicação de óbito, né? De mortalidade. Como a gente citou no quadro, algumas causam uma debilidade temporária ali que vai atrapalhar a sua vida no seu trabalho. Você tinha um plano de fazer alguma coisa na semana seguinte, 2 semanas, você não vai conseguir fazer. Às vezes a sua família depende de você para cuidar de alguma coisa e você vai ficar aquele período todo debilitado. Então, essas medidas, quando a gente fala de arbovirose, a melhor medida que a gente tem é prevenção. Não tem nada que supere a prevenção. Excelente palavra, Marlu. E com essa sua palavra, eu queria que você olhasse diretamente para a câmera e mandasse um recado para o nosso público, para o nosso telespectador. Você está entrando agora dentro da casa deles, então eu queria que você deixasse uma mensagem de prevenção, de incentivo ao combate ao mosquito, certo? E também aos sinais de complicação. A câmera é sua, fica à vontade. Então, assim, a grande lição, né, que eu gostaria que vocês entendessem do que eu estou falando hoje aqui com vocês é que o combate às arboviroses é um combate de todos nós. Todos somos responsáveis pelo combate, né? Tanto na nossa casa, com o controle dos focos, né? Observando muito bem se tem água parada, retirando esses recipientes, na nossa comunidade, junto com o líder comunitário, junto com o nosso vizinho, né? Andando pela rua, às vezes, se você mora numa região mais do interior, tende a ter mais mosquito, tende a ter mais foco de água parada nesses locais que são públicos. Então, ter esse olhar, né? Ter essa atenção com essa questão do controle do mosquito. E além disso, né, a gente continuar observando, né, porque, ok, essa barreira falhou, a gente teve a doença, e o que fazer agora que a gente teve a doença? Observar atentamente os sinais de alarme. Vômitos que não melhoram, dor abdominal de forte intensidade que não melhora com medicação, alterações neurológicas, sangramentos. Então, a qualquer um desses sinais, procurar o médico imediatamente, entendeu? Porque ali você vai ter o suporte necessário para passar por esse período de doença e estar bem depois novamente para voltar para sua família. Isso aí. Que programa maravilhoso, né? Nós aprendemos sobre várias doenças, sobre prevenção, sobre até um pouquinho de tratamento, né? E eu queria encerrar esse programa agradecendo aqui o Dr. Marlon, já deixando o convite aqui para voltar todas as vezes que a gente falar sobre infectologia aqui na TV Manaim. Foi um prazer te receber aqui. E eu quero encerrar esse programa lendo um texto bíblico que está no livro de Provérbios, capítulo 22, verso 3, que diz assim: o avisado vê o mal e se esconde, mas os simples passam e sofrem a pena. Irmãos, nosso objetivo aqui não é prescrever, tratar, incentivar o uso de remédios, automedicação, não.
Nosso objetivo aqui é levar para dentro da sua casa informação. O Provérbio de Salomão diz: o avisado vê o mal e se esconde. Se esconda. Se esconda no mesmo texto que a gente estava lendo ali, na terra de Gósen, onde ali não haverá praga, né? O Senhor nos dá o livramento, mas nós também temos que ser prudentes para ir atrás do foco do mosquito, eliminar, e assim nós vamos ter saúde, que é o grande objetivo desse programa. E lembre-se, cuidar da saúde é um ato de fé e sabedoria. Nós ficamos por aqui. Até o próximo Viver com Saúde. A todos a paz do Senhor.